Vamos então para o apontamento 2, né? Depois desse breve resumo, vamos entrar no nosso apontamento 2. Sensacional, viu, Wesley? Sensacional. Essa é a pergunta de quem de fato encara a leitura, né? E que é preciso humildade e calma, né, para entender essas lombras aí, né? Não é algo simples, né, que se aprende do dia para noite, né? Então, total. Eu também, cara, passei muito tempo já esse negócio dessa intensidade, né? De tanto sofrer, eu tenho uma hipótese sobre o que é essa intensidade, né? E que funciona para mim, né? Funciona na minha pesquisa. Né? Espero que possa funcionar para você ou não, mas enfim. Vou compartilhar aqui. Ó, sempre quando ele está falando de intensidade, a intensidade ela é resultado de um encontro, né? Primeiro é isso, né? Aí já está dentro da lógica deleuziana do encontro. Mas do encontro com o quê? Com o encontro com o diferente, né? Tentando usar palavras mais simples, né? Do encontro com uma graduação de caos. E desse encontro vai gerar uma diferença interna que ele chama também de duração, que é o conceito que ele pega do Bergson, né? O conceito de duração. O que é a duração? É a sua transformação, mas veja, não é a transformação do outro. É a sua transformação resultado do afeto do outro. Então, quanto mais você se diferencia em relação a si mesmo, é maior a intensidade. Entende? Então, quando é que se diz que o corpo é muito intenso? Ora, quando ele é capaz de se transformar. Se diferir de si mesmo. Né? A grande questão da diferença, né? E aí eles pegam isso lá do Maturana também, né? Do pessoal da biologia, né? Essa diferença em relação a si, né? Ele pega a ideia de autopoiese, né? Do Maturana, e mistura com a ideia de duração do Bergson, né? E aí ele vai gerar essa ideia de intensidade, né? A intensidade é aquilo que se difere de si, né? Essa transformação mais intrínseca e que deriva da relação com fora. Não, tem a ver sim, com certeza. Né? E sobretudo, essa ideia de você aguentar o encontro. É aí que gera a intensidade, né? Quando você aguenta o encontro sem se fragmentar, né, sem cair num buraco negro, sem cair no microfascismo, né, esse encontro vai produzir uma diferença interna. E vai ser um encontro, então, intenso. Ou seja, você vai transformar isso em alguma coisa. Né? Então, essa que é interessante. Então, essa noção de intensidade é muito importante. Porque ela vai conectar vários conceitos. Totalmente, é isso mesmo. Né? Totalmente. E, ao mesmo tempo, essa é a grande questão que é legal do capitalismo. Né? Que ele vai falar nesse apontamento 2, em algum momento. E que o Deleuze e o Guattari vão trabalhar muito no meu platô 5. Que é a ideia de que aquilo que ameaça o capitalismo, ou seja, essas produções desejantes, essas revoluções moleculares, é o que alimenta o capitalismo. Porque eles são axiomatizados. Eles são transformados em quê? Em consumo. Né? Essa ideia, vamos para a luta, né, contra o patriarcado. Né? A luta contra o patriarcado é importante nas diferentes dimensões, né? Na escola, na igreja, beleza. Então emerge o feminismo como um movimento de revolução molecular. Né? Aí o que é que o capitalismo faz? Né? Pronto. Então o que é que o capitalismo faz? O capitalismo começa a transformar isso num estereótipo. Né? Ele axiomatiza aquilo. Porque o estereótipo é fácil de consumir. Né? Eu não vou longe, não. Sempre desconfie de quem fala muita palavra de ordem. Tipo, racistas não passarão. Não é que não é importante problematizar o racista. É porque quando você faz isso, você axiomatizou. Isso se sobrepõe ao contexto.
Então, em vez de você pensar o contexto, o que é que você faz? Joga uma palavra de ordem, né? E bota numa blusa para vender, né? Então, assim, esse é o movimento que... Isso é que é a raspagem, né? Que a gente estava falando. Então, a galera... Não é porque você diz que é de esquerda que você é revolucionário, não. Muito pelo contrário, né? Tem muita gente de esquerda que vive repetindo clichê, né? Ou seja, nesse sentido, o Deleuze e Guattari fala, não tem muita diferença entre a extrema direita e a extrema esquerda. Por quê? Porque as duas são extremamente estriadas, né? Elas se impregnam de poder e de clichês, né? Deleuze diz várias vezes, a luta do pensamento não é contra o caos, é contra o clichê, né? Porque o clichê impede que você pense, né? Porque ele já está ali, é só você se acoplar a ele. E quanto maior é o clichê, mais poder ele tem, né? Então, tem os parasitas, né? Que vão circulando essas lutas que foram importantes e que já foram capturadas pelo capitalismo e transformadas em consumo, né? Então é muito importante também, sempre tem esse fundo político, né? E político aqui não é entendido meramente como as grandes estruturas políticas, né? Mas política é a própria vida, né? Tudo aquilo que tem uma organização, que tem um processo de sujeição, que tem a possibilidade de revolução, é a micropolítica, né, que eles falam. É essa nossa política do dia a dia. Relação entre homem e mulher, relação entre patrão e empregado, dentro de um ônibus, né, em qualquer lugar você tem um esquema de sujeição, né, que tem que ser raspado, tem que ser questionado, problematizado, desconstruído, né? Então, esse aspecto é muito importante. Tem a ver. Tá, tá. Em certo sentido, se pode dizer que para Deleuze e Guattari, a superfície de produção desse todo real funciona assim. E cada realidade circunscrita de maneira mais ou menos ortodoxa na superfície de registro, por exemplo, um corpo biológico, uma organização, um sujeito psíquico, né? Então tudo isso é o que ele chama de organismo, né? É aquilo que está emprenhado das linhas molares, as linhas de conservação, né? Isso que marca o território, né? Que marca, né? Ele vai falando, né? Um livro. Também tem um polo ou uma dimensão produtiva que funciona dessa maneira. Ou não tem, ou tem pouco. Ou seja, a potência rizomática de sua composição depende de como estão construídos interiormente. Vai conectar com o que a gente estava falando de intensidade. E de como conseguem conectar-se e fluir com forças do exterior, com as quais pode se articular. Né? O que é que ele está querendo dizer? Né? Que cada organismo ele vai desenvolvendo uma determinada potência. E o que é essa potência? É a capacidade de se conectar com outras máquinas e produzir diferença nessas relações. Né? E aí vai produzindo outros fluxos. Né? Então, uns corpos têm mais, né? Têm a capacidade de se conectar com a pluralidade de outros corpos, outros têm menos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da certa masculinidade frágil, né? É tipo de um corpo extremamente impotente, né? Se o cabo fazer alguma coisa, dizer que vai fazer, sei lá, o teste da próstata, né? Que eu já fiz, passei pelos meus 40, né? No passado. É até legal, não tem problema nenhum, né? Sobretudo quem tem caso na família, faça logo. E tipo, o cara acha que a masculinidade dele vai ter. Mas por quê? Porque é frágil, né? Porque é frágil, não aguenta a relação com esses outros corpos. Ele se fragmenta, né? Então pode menos. Né? A ideia de potência tem muito a ver com isso, com a capacidade de ser afetado, a capacidade de diferir de si mesmo e a capacidade de afetar. Né? É o processo do agenciamento. Né?
nesse sentido aí, produzindo a diferença, né? Então, essa parte é muito boa, viu? Lembra? Realmente é legal tu trazer que tem a ver com a ideia da intensidade. Né? Quando é que um corpo é capaz de produzir intensidade? Né? Quando ele é capaz de se desfazer e refazer. Incorporar, né? Produzir a diferença a partir desses encontros. Né? Então tem tudo a ver, né? E a articulação que ele faz com Nietzsche é muito legal, com Bergson no caso aí, porque ele vai falar, por exemplo, quando você está falando da relação entre possível e real, aí você vai conectar com o que ele chama de o eterno retorno do mesmo. Né? Ou seja, quando você está preso em dispositivos de sujeição. Né? Então tudo volta da mesma forma. Por quê? Porque você é sujeitado. Né? Na outra vez que isso acontecer, você vai mais uma vez baixar a cabeça. Né? Você vai mais uma vez não denunciar o filho de rapariga que, né, lhe agrediu, né, no caso da violência contra a mulher, por exemplo. Né? Então, assim, você entra nesse eterno retorno do mesmo. Então, você está dentro dessa lógica virtual, ou possível real. Possível, você está dentro de um eterno retorno. Né? Mais uma vez, você procrastinou, né? Ficou ali deitado, não fez porra nenhuma. Né? E aí, quando você tem a relação entre virtual e atual, aí você tem um eterno retorno da diferença. Que é a questão ética do eterno retorno. Né? Faça algo de tal forma que esse algo mereça retornar eternamente. O que é que merece retornar eternamente? A própria diferença. Diferir de si, se transformar. Né? Então, esse é o que ele vai chamar do devir, no livro dele sobre Nietzsche, né? Devir ativo, que tem sim muito a ver com a ideia da atualização e do acontecimento. Alguém ia falar alguma coisa? Vanessa? Arrocha, Vanessa. O estreamento, pode entender o seguinte, o estreamento é a transformação da potência em poder. Né? O que é que a potência privilegia? Privilegia novos encontros, privilegia a transformação interna, privilegia a singularidade. E o que é que o poder privilegia? A repetição, a conservação, né? O eterno retorno do mesmo. Né? Então o estriamento é isso, que a coisa vai se estriando, vai perdendo a mobilidade. Né? Então, por isso que para mim o Deleuze e o Guattari se aproximam muito do Peirce nesse sentido. Né? Porque existe, né, na teoria da mente do Peirce, essa ideia, né, de que vai do caos às estruturas mais organizadas. Né? E é isso que o Deleuze está falando, é isso que a física quântica fala, é isso que a biologia molecular fala também. Né? Ou seja, tudo está dentro dessa ontologia, é uma ontologia, né? Do próprio ser das coisas, segundo o Deleuze e Guattari, funciona dessa forma. Né? Coexistência entre caos, né, entre elementos mais estriados e elementos que se revoltam e produzem a singularidade. O pensamento, ele deriva da transformação da potência em poder. Entende? Citando um exemplo, vamos falar um pouco, por exemplo, do feminismo. Né? O feminismo, ele, na década de 60, 70, ele tinha uma enorme potência. Por quê? Porque eles estavam raspando os dispositivos patriarcais e produzindo novas formas de sentir, de perceber, de viver, de ser enquanto mulher. Né? Aí o que é que o estreamento faz? Ele pega isso, o feminismo, e começa a transformar isso em um clichê. Ou seja, você vai estreando. Uma coisa que era singular, você torna uma lógica de massa. Aí, tipo, isso foi a revolução do feminismo lá na Europa. Aí o pessoal simplesmente pega automaticamente e passa a aplicar, por exemplo, na América do Sul, num contexto completamente diferente. Entende? Então, assim, você só pegou o modelo, que já está estreado. Não foi você mesmo que produziu isso, uma lógica de conservação. Isso, o estreamento é o oposto do acontecimento. Né? São lógicas diferentes. Né?
o acontecimento vai abrir as estrias, né? Produzindo ali uma revolução molecular, né? Isso, você expulsa a diferença, Débora, né? O que é que o conservador faz? Ele não consegue dialogar, ele não consegue ser afetado. O conservador, ele destrói a diferença, né? Vamos lá metralhar os não sei o que, né? Ou seja, não é o ser afetado, ele não é capaz de ser afetado. Ele quer destruir aquilo que é diferente dele, né? Então, é a lógica microfascista, né? E a gente pode ver isso em movimentos. A Argentina tá fodida, é verdade. O negócio tá pesado lá. Mas, mas é isso. Existem esses fluxos, né? De conservadorismo, né? Depois passa por revoluções moleculares, que aí geram outros tipos de política, que são estriadas, e são vendidas também como esquerda, que não são, né? O Deleuze, no abecedário, diz que é impossível um governo de esquerda, por exemplo, né? E eu acho que faz sentido. É um estriamento. Já é um estriamento, né? E já estão vendendo como receita de bolo, né? Pronto. É isso. É, pronto. É. Como o MBL, por exemplo, no Brasil, assim, né? Virou receita de bolo, né? Como se fosse assim, bem simples, né? A Gilmara quer falar. A Rocha, Gilmara. Oi. Deixa eu te falar aqui, então. Ó, quando você fala em. Tu falou do celular novo, né? O celular novo, na verdade, é extremamente estriado, né? Ele não tem nada de novo, né? O que é que esse celular, por exemplo, o que é que o iPhone agora está em qual número, hein? No 15, é? O que é que o iPhone 14 tem de grande diferença pro 13? E outra, o que você fez para produzir essa diferença? Ainda é pior, entende? Ou seja, o consumo nesse sentido é produção de antiprodução, né? Então esse novo aí não é novo. Esse novo, na verdade, é a repetição do mesmo, né? Não existe, você não está construindo nada, você não está produzindo nada comprando um celular novo, né? Além de dívidas, né? Então, assim, isso sim é um comportamento estriado. Por quê? Porque você vai ter uma relação de satisfação, uma relação de prazer que foi o capitalismo que pré-estabeleceu para você. Você dá o dinheiro, você mata de trabalhar, dá o dinheiro, ele dá o celular, pronto. Aí você fica todo alegre. Mas o que é que você produziu com aquilo? Nada, né? Dívida só, né? Então é extremamente estriado. Quando você se conecta com um modelo já estabelecido, né, você tem que se pensar como uma máquina. E você vai se conectando com as coisas, né? Então, quando você vai se conectando com o capitalismo, você não está produzindo nada. Por quê? Porque ele já produziu para você, né? Você só se conecta e perde sua energia ali. E aí, como isso não gera sentido, você tem que se conectar a outra coisa depois. Porque senão você fica, né? Aí tem que consumir outra coisa. Aí depois do iPhone você compra, sei lá, a nova Alexa. Aí depois compra a Rocha, Gilmar. Calma. Atualizando aí. Não, eu tô falando do primeiro do estriado, certo? Isso é o estriado, né? Mas assim, nos te... mas tu não tá atualizando nada, tu não tá inventando. Tu só tá realizando um campo de possibilidade que já existe. Entendeu? Então o estriado é isso, é o domínio das possibilidades. E essas possibilidades têm a ver com uma produção da não produção. Ou seja, você produz nada. Você se conecta e não produz nada. E aí você fica alegrezinho, mas como não foi você que produziu, né? É uma conexão que na verdade não tem potência nenhuma, né? Só tem poder, então você precisa de outro. Aí por isso, essa é a lógica do consumo, né? A todo momento a gente tem que estar
se conectando com as coisas para a gente não se sentir tão vazio, né? E isso é uma lógica estriada, né? Grande Matheus, arrocha aí, macho. Totalmente, totalmente, né? Existe uma crítica aí a uma certa noção de desejo por Freud, né? Aquela que se tornou mais famosa, né? A ideia de que o desejo tem a ver com a falta, né? Você tem um encontro originário e que você vai passar o resto da vida buscando, né, aquele prazer que você encontrou, né, nessa relação originária e que na verdade vai sempre faltar alguma coisa porque há esses deslocamentos, né? Da mãe para, sei lá, da mãe para chupeta, da chupeta para, enfim, vai até, né, para o cigarro e etc, né? Então, assim, é uma crítica a essa ideia de desejo enquanto falta. Mas o Deleuze e o Guattari falam, existe outra noção do Freud de desejo que não é essa, que é a que interessa a eles. Né? O que eles vão chamar de primário. Né? O que o Freud chamava desse desejo primário, que é a pura energia. Né? É a energia que ultrapassa as meras representações. Ora, e eles capturam isso. Né? Eles capturam, né, para a gente pensar o desejo em Deleuze e Guattari, é interessante pegar essa perspectiva do Freud, do desejo enquanto energia. Aí você mistura com a do Marx, a ideia de produção, né, a ideia de trabalho para o Marx. O que é que o trabalho faz para o Marx? Ele transforma uma matéria-prima em um produto. É a nossa ideia de ação e transformação no mundo. Né? Então, o desejo é uma máquina, é uma usina, né? Diz o Deleuze e Guattari, não um teatro. Né? Porque, para a perspectiva dessa outra noção que ficou mais popularizada do Freud, de desejo, o desejo é como que um teatro, né? Do complexo de Édipo, né? Que aí vai se deslocando, vai se deslocando. Ou seja, é a representação do desejo e não a produção do desejo. Né? Então tem tudo a ver, com essa citação que tu falou aí, né? E aí, por fim, mistura também com a vontade de potência do Nietzsche, né? Então a ideia do desejo por Deleuze e por Guattari vem muito da relação desses três autores. A ideia de vontade de potência do Nietzsche, a ideia de produção para o Marx e a ideia de processo primário para o Freud. Né? E aí vai se tornando uma coisa ao mesmo tempo psíquica, subjetiva, econômica, política, né? Heterogêneo. Né? Isso aí, um agenciamento é sempre heterogêneo. Né? É biológico, é político, é antropológico, é sociológico. Né? É um encontro, né, de todos esses fluxos. Né? Então é por aí mesmo. Muito legal essa ideia aí que o Matheus disse. Tem tudo a ver. Né? O desejo enquanto isso. O desejo é potência, é produção. Não é a busca de algo que está faltando. Né? Isso aí já é uma captura, né, do desejo pela lógica do capital. Né? Lá no Antiédipo, o Deleuze e o Guattari vão dizer, não é que o Freud diz que estava errado, não. O que Freud diz, toda aquela perspectiva do complexo de Édipo, né? A produção do ideal de eu a partir da relação com o pai, né? E todo esse desenvolvimento. E as neuroses, tudo isso, eles concordam. Só que isso não é uma metapsicologia. Isso é um processo de sujeição que era característico da civilização em que o Freud participava. É característica daquela modernidade, né, que produzia neuróticos, né, que produziam seres altamente narcisistas, egocêntricos. Né? É uma produção social daquela época e não um modelo para se entender qualquer tipo de psique em qualquer tempo, entendeu? Então a crítica é mais isso, nesse sentido, né? Da metapsicologia do Freud. Mas ele só falava, esse tipo de processo de sujeição existia, né, na época do Freud. Mas não é só isso. Né? Isso é só um tipo de sujeição. Existem tantas outras. Né? E como ele parte da perspectiva
dessa produção da diferença, você não pode estabelecer um modelo geral para entender as particularidades. Isso é a característica do pós-estruturalismo. Né? Se você pega um modelo geral, você perde as singularidades. Então, o que interessa é antes, e aí tem tudo a ver com o que a Gilmara falou, para a gente conectar. 10 proposições descartáveis. Por que elas são descartáveis? Porque elas não têm pretensão nenhuma de ser um modelo universal. Né? Por que é uma cartografia que se faz quando está fazendo esquizoanálise? Porque a cartografia ela vai descrever esses processos de singularização. É o diário de bordo, né? Então você não tem como saber antes de estar lá investigando, participando dessas transformações. Né? Então, quando se fala em fazer uma esquizoanálise, uma cartografia, né? É nesse sentido. E aí é muito legal que o Barenglitz ele vai citar o Feyerabend, né? Que é um epistemólogo, né? Vocês que adoram epistemologia, que escreveu vários livros legais, né? Como esse aqui, ó. Esse é muito bom. Adeus à razão. O que é que o Feyerabend critica? Exatamente isso. A ideia de que existe um modelo universal para a ciência. Esse negócio de metodologia científica é balela. É muito mais uma justificativa que se faz depois de fazer a pesquisa para dizer que a sua pesquisa é racional. Mas e o que é que ele vai dizer? Que, na verdade, boa parte dos processos científicos é irracional. Ou seja, não são previsíveis. E as maiores descobertas científicas, ele vai mostrando. As várias descobertas, os caras não sabiam como tinham chegado a uma determinada ideia. Por quê? Porque é irracional. Né? Então, a hipótese do Feyerabend sobre as ciências é que a evolução científica não se dá de forma racional, calculada e previsível, como achava aquele fluxo que vem do positivismo, que vai ali para o behaviorismo, né? Aquela ideia de que você pode controlar, de certa forma, o organismo a partir de determinados estímulos e respostas, que o comportamento vai ser previsível, que você vai ter aí no ciclo de Viena passa a falar de probabilidades, né? Então, assim, é uma crítica a isso. O Eberson, que é zigue-zague, né? É uma coisa em zigue-zague, né? É. Mas tem muito isso que o Feyerabend fala, né? Na verdade, quando você vai apresentar, você está fazendo mais uma justificativa, né? Não foi daquele jeito que você fez. Né? Você vai racionalizando o processo para justificar que aquilo é racional. Né? O Feyerabend não vai dizer que a ciência não vale para nada, não. Vale. Né? Vale para os propósitos dela. Vale para o capitalismo, vale para o consumo. Mas ele pergunta, a ciência, ela diminuiu as desigualdades sociais? O Feyerabend pergunta. A ciência, ela diminuiu as violências simbólicas? A ciência, ela foi capaz de acabar com a guerra? Por que não? Porque isso não dá lucro, né? Muito pelo contrário, guerra dá dinheiro pra caralho, né? Vende arma, não sei o quê. Então, assim, né? É isso aí que ele tá querendo dizer. A ciência funciona, o avião sobe, às vezes ele cai, mas é difícil, né? Tá aqui a gente falando, mas ela tem um propósito muito específico, né? Bem distante daquilo que os positivistas achavam, né? Como Auguste Comte, né? De que a ciência, né, a moral vai ser coordenada pela ciência, o Estado deve ser coordenado pelos cientistas, né? Toda aquela coisa e que isso nos levaria à riqueza e essa riqueza seria dividida igualmente, que não haveria mais pobreza, etc, etc. Nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, né? Só aumenta a putaria, né? Estamos destruindo tudo, a temperatura aumentando, e o pessoal dizendo que é mentira. Né? Na página 59, ele vai falar disso que eu estava falando para vocês. Ó. É no segundo parágrafo. Desta maneira, o que chamamos de estilo é, a rigor,
o regime de funcionamento da máquina livre, seu movimento, sua velocidade, sua longitude e sua latitude, sua densidade e sua intensidade. Pai, essa frase é de uma complexidade que o cara nem... Porque cada palavra dessa aí é um conceito que é extremamente importante, né? Que permite ou não contribuir para inventar mundos. Essa ideia é importante, tanto na ciência, como na arte, como na filosofia se inventa mundos, né? A subjetividade é uma construção, né, também, por Deleuze e por Guattari. Inventar modos de existir, né? Ele pega muito isso do Nietzsche, né? Esses mundos, aí essa parte que eu queria datar para vocês, que é legal, podem ser relatados por espécies de diários de bordo teóricos, que não são exatamente mapas. Melhor dito, aí, ó, são cartografias. É sabido que uma carta de navegação é um mapa-relato, não apenas objetivo, mas também subjetivo, político, etc., que só serve para uma viagem. Por isso, descartável. Que só expressa a singularidade única e irrepetível dessa viagem. O que não impede que outros viajantes dele se sirvam para construir sua própria trajetória. Aí ele mata a pau, né? É isso. Sempre experimental e sempre aventureira, né? Essa é a ideia, ó, não vai existir modelos gerais, mas aquilo que é feito, você pode pegar como uma peça da sua máquina. E se isso serve para você, então pegue. Mude, torça. É a ideia do bricolé, né? Pensar a ciência como uma bricolagem, pensar a produção da subjetivação como bricolagem, pensar a política como bricolagem, né? Então, é isso. É a ideia de problematizar, como o Feyerabend fala, modelos gerais e privilegiar o que o Feyerabend fala, que tem muito a ver com isso aí, uma anarquia epistemológica, ou um pluralismo epistemológico, né? Ou seja, se isso aqui serve, eu pego para resolver o meu problema. E aquilo ali serve também. Não existe método para eu pensar isso aqui, então eu vou inventar. Para inventar, eu pego outras coisas, vou torcendo e vou fazendo uma bricolagem. Para inventar, nesse sentido, né, outras formas, né? Aí na última página ele vai falar até aqui, ó, daquela parte do Freud, né? Eu estava falando para vocês, né? Existem, na 62, existem dois conceitos claros de desejo. Está falando do Freud, né? Em Freud, existem dois conceitos claros de desejo. Em um deles, o desejo é definido como uma espécie de força inconsciente que impulsiona o sujeito a buscarem objetos de prazer que supostamente tiveram alguma vez e perderam, né? O desejo enquanto falta, que é o que não interessa a Deleuze e Guattari. Essa concepção de desejo em Freud sustenta que o que mobiliza essa força é a falta desse objeto, que, a rigor, não existe. Mas há outras passagens de Freud nas quais o desejo se define pelas características daquilo que o criador da psicanálise denomina processo primário. É isso, né? Um funcionamento com base na pura positividade, numa espécie de vontade de invenção, de criação, ou como se queira chamar, que não se mobiliza pela falta de objeto, nem pela nostalgia do bem perdido, nem pela tentativa de repetição do mesmo, senão por um puro impulso ao novo absoluto, ao retorno da diferença essencial que, segundo toda a mania da filosofia, é o único que retorna na realidade última, que é a virtual. Né? Então, e aqui mais uma vez eu só lembro do Pussy, né? A ideia de primeiridade, né, do Pussy vai se assemelhar muito a essa ideia de potência, porque a primeiridade é pura potência também, né? A ideia de uma talidade,
do uno que é múltiplo, né? Que também tem a ver com Deleuze e com Guattari, né? E essa ideia do virtual, né? Como elemento genético, né? O estriamento, ele veio do virtual, né? O estriamento veio do caos, só que ele perdeu potência e se cristalizou, né? Se cristalizou e vai se tornar... Pensem no... Deixa eu ver aqui. Acho que o menino falou uma imagem legal. O Domênico fala da lava, né? É legal esse exemplo dele. De que a lava, como aquele aspecto, quando o, o vulcão espera a lava, nós temos a potência, né? O fluido, né? Os gases, né? Então, os gases são a pura potência, né? E aí a lava, como aquela revolução molecular. E depois a lava vai se endurecendo, produzindo o que? As estrias, né? Então, a linha de fuga como gás, a linha molecular como a lava, né, que vai ali inventando novos caminhos, e depois esses caminhos passam a se estriar e se cristalizar, virando as rochas, né? Então, esse exemplo dele é muito bom, né? É bem legal. Você cria, mas a ideia é que é o seguinte: o virtual, entenda o virtual como uma potência, né? E o que é uma potência? A potência é uma capacidade de gerar diferença, né? Se você é um corpo potente, significa dizer que você tem uma virtualidade densa, uma bruma de virtualidade densa ao seu redor, que você é capaz de ser afetado por ela. E ao ser afetado, você é violado, né? E quando você se viola, você tem que inventar algo para se costurar. Isso é atualização. Essa autopoiese, né? Essa autocriação. Isso só é possível por causa do virtual. Né? É o virtual que traz a possibilidade da diversificação. Mas veja, você que tem que inventar. Entendeu? Você tem que inventar. Assim, não é o celular, porque isso aí é outra pessoa que fez. Você tem que inventar formas de existência e só se inventa se conectando com coisas diferentes, se abrindo para novas experiências, né? É o privilégio da experimentação em detrimento da interpretação. Né? Então, experimente, né? Eles vão falar. É isso, né? É se abrir para as potências, né? Isso não é fácil, né? É complicado, porque ninguém sabe onde vai parar, porque é uma experiência. Porque não está no campo das possibilidades. Uma possibilidade, você sabe o que vai acontecer. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Né? Se eu tomar esse litro de cachaça, eu vou ficar bêbado. Né? E sobre isso, o Deleuze tem uma frase que é muito legal. Não há nada melhor do que se embriagar sem beber. Do que se drogar sem usar droga. A ideia de você conseguir mudar a percepção sem precisar roubar, né? Roubar no sentido que a galera falava antes, né? No sentido de buscar atalhos, né? Você, a partir dos seus encontros, vai produzindo novas formas de percepção. Né? O que é que a droga faz? Muda a sua percepção. Mas de uma perspectiva neuroquímica, né? Ou seja, não foi você que produziu aquilo. Não foi você que inventou. Né? Você só consumiu, né? Então o Deleuze tem um texto que ele vai falar sobre a droga que é muito interessante. Né? Essa ideia de se alcoolizar sem precisar beber. Se drogar sem precisar usar droga. Né? Que é essa ideia de fazer alianças. Incentivar potências do corpo para que você vá atualizando. Né? Cada atualização é a produção de uma loucura. Né? Cada atualização, cada acontecimento é a produção de uma nova percepção, ou seja, é uma droga. É uma droga que só dura uma vez, né? Não adianta, porque aí depois já é clichê, né? Mas
O barato é esse, né? De drogas esquizoanalíticas, por assim dizer, né? Isso. As potências, elas são acionadas pelos encontros, né? Tipo, se você é uma pessoa, vou usar os termos mais simples para ver, que tem, por exemplo, a mente aberta, vamos usar esse termo da moda, né? Significa dizer que o seu corpo é potente. Só que você precisa se encontrar para atualizar essas potências, né? Então, você precisa ser violado, né? Quando fala violado, não necessariamente tem a ver com agressão, não. Mas, assim, a violência vem dessa ideia de rasgar, né? De violar. E isso está relacionado aqui muito mais com os nossos esquemas de representação. Ou seja, com a relação entre possível e real. Você rasgar o possível para chegar no impossível. Né? Rasgar o pensável para chegar no impensável. Rasgar o audível para chegar no inaudível. E aí você inventa um pensamento menor, inventa os sons menores, né? Inventa clínicas com K, né? A partir de